Miami Beach, Flórida. Sol, areia e um tranquilo mar azul. Mas quando um turista direciona sua câmera para o céu, ele capta uma cena de horror. Um avião está caindo no mar. Código 4. Avião na água. Assim que eu vi aquilo, eu pensei, oh não, aquele é um avião da Chalks que está caindo. O avião é o voo 101 da Chalks Ocean Airways, com destino às Bahamas. Poderia ter sido uma colisão com objeto, um incêndio, um ato criminoso? Vamos notificar o FBI. O vídeo incrivelmente raro pode ter a resposta. Poderia melhorar a imagem para mim? Uma companhia aérea de renome por sua segurança cometeu um erro fatal. Mas investigadores levarão centenas de horas para finalmente descobrir isso. Bingo. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Estado de emergência. Porto de Miami, 19 de dezembro de 2005. Cargueiros gigantescos e navios e cruzeiros são vistos aqui rotineiramente. Mas há outro meio de transporte muito menor frequentemente visto neste porto. A Chalks Ocean Airways tem hidroaviões chegando e saindo dessa movimentada via aquática. Hoje o voo 101 de Fort Lauderdale está fazendo uma breve parada aqui a caminho das Bahamas. Passo das hélices? Correto. Desligar motor número 1. Desligando o motor número 1. A Chalks tem 2 destinos regulares, ambos nas Bahamas. Bimini, onde o voo 101 deve aterrissar esta tarde, e Paradise Island. Senhoras e senhores, aqui é a comandante. Faremos uma pequena parada aqui em Miami para apanhar alguns passageiros. Pedimos desculpas pelo atraso. Logo prosseguiremos com o voo. Quantos vamos pegar? Apenas 2, são VIPs. Para uma pequena comunidade como Bimini, os hidroaviões da Chalks são indispensáveis. É mais fácil pegar o hidroavião para chegar à ilha ao norte, onde a maioria da população está, do que ir até o aeroporto. É conveniente. Bem-vindo a bordo. Posso ver sua passagem? É claro. Sérgio Danguilecourt é executivo da Rum Bacardi. Ele é trineto do fundador da empresa. A família é bem conhecida na comunidade local cubana por sua política anti-Castro. Ele e a esposa estão voando para as Bahamas para comprar um iate. Os passageiros estão acomodados? Todos prontos. Boa tarde. Gostaríamos de dar-lhes as boas-vindas a bordo do voo 101 da Chalks Ocean Airways para Bimini. O tempo de viagem para Bimini será de 25 minutos. Esperamos que apreciem o voo. Checklist. Certo. Michelle Marks está no comando do voo de hoje. Ela foi promovida a comandante no início do ano. Condicionadores de combustível. O copiloto Paul de Sanctis se juntou à companhia há 8 meses. Starter ligado. Este é seu primeiro voo com a comandante Marks. Tudo ok para taxiar? Tudo. O Mallard Grumman possui 2 turbohélices. Ele tem um casco em V e flutuadores sob as asas. Esse avião foi projetado para transportar até 17 passageiros. O avião tem trem de pouso retrátil para que possa operar tanto em terra quanto no mar. Trem de pouso sendo recolhido. Decolar em um Mallard, dependendo do dia, pode ser muito divertido ou um verdadeiro desafio. Verificando peso e equilíbrio. Tudo em ordem. A base de hidroaviões de Miami não tem torre de controle. Ao taxiar, a equipe tem de ficar de olho no tráfego de barcos através de um dos portos mais movimentados do mundo. Decolar de Miami pelo canal é quase como tentar decolar durante a hora do rush. Você tem o tráfego de navio, as ondas, o vento, o avião com o qual lidar, e todos em velocidades diferentes. E ainda tem de decolar e navegar em torno de todos. Por isso foi sempre difícil. O voo 101 vai decolar da X-44, uma base de hidroaviões perto de um canal conhecido como Government Cut. Preparar para a decolagem. Muito bem, decolar. Ambos os pilotos têm a sua mão sobre o controle de potência para evitar que o comandante inadvertidamente o puxe para trás, se o avião atingir uma onda.
45 nós. 50 nós. Este é o momento pelo qual a maioria dos passageiros está esperando: a decolagem. Metade lancha veloz, metade avião. Essa é uma emoção única. 75 nós. 80 nós. Para os pilotos, acelerar através das ondas é geralmente a parte mais difícil do voo. O avião em si era muito difícil de pilotar quando na água. Começar a pegar altura, fazer o avião subir com o mar agitado e com ondas violentas poderia ser um verdadeiro desafio. Mas o avião decola sem problemas. O voo 101 já não é um barco, mas sim um avião a caminho de Bimini. São 2h38 da tarde. O plano de voo leva o avião por South Beach, onde banhistas e surfistas lotam as praias. Menos de 1 minuto após a decolagem, o Mallard Grumman está subindo a 500 pés, bem abaixo das nuvens. De repente, o avião vira violentamente e mergulha. Os pilotos mal têm tempo para registrar o que está acontecendo. Seus esforços são em vão. Por acaso, um turista de Nova York capta os momentos finais do voo 101 com sua câmera. 60 segundos após a decolagem, o avião cai no oceano. Lucas Bocanegra é salva-vidas e trabalha em South Beach, perto da rota marítima da Chalks Ocean Airways. Assim que eu vi aquilo, eu pensei, oh não, aquele é um avião da Chalks que está caindo. Código 4. Avião na água. Aqui é o Lucas, vamos até lá de jet ski. Os dois salva-vidas são os primeiros a ir à procura do avião. Fomos o mais rápido possível para o local do acidente. 1000 coisas passavam pela minha cabeça. Eu estava nervoso, com medo, com a adrenalina a toda. Queria tentar salvar tantas pessoas quanto conseguíssemos, mas infelizmente nunca havíamos treinado para uma situação como aquela. Então logo passamos por Government Cut e por pedras ali, percebemos que estava tudo muito calmo, muito tranquilo. Não era como do outro lado do oceano, tão agitado, não havia ondas e foi bastante estranho. Inicialmente, Lucas Bocanegra não encontra sinal algum do voo 101 ou de qualquer um dos passageiros. Pouco a pouco, começamos a ver destroços flutuando na superfície da água. Vemos alguns assentos, algumas bagagens aqui e ali. De repente percebemos que havia um corpo na água. Então logo o colocamos em nosso jet ski e percebemos que, em função do tipo de ferimentos que ele tinha, não havia nada que pudéssemos fazer. A partir dali, tratava-se apenas de tentar recuperar tantos corpos quanto possível e levá-los de volta para suas famílias. Equipes de noticiários enchem a praia. O voo 101 da Chalk despencou no canal bem diante de turistas em Miami Beach. Em uma fração de segundo, todo o avião estava em chamas. Uma fumaça negra e em seguida uma explosão. O céu ficou em chamas. Foi surreal. Eu não acreditava que tínhamos visto aquilo. Helicóptero 4 está sobrevoando os destroços, enquanto a guarda costeira de Miami Beach procura por sobreviventes. Mas o esforço é inútil. Foram recuperados alguns dos corpos, mas não encontramos ninguém com vida. Todas as 20 pessoas a bordo estão mortas, incluindo os pilotos Paul DeSantis e Michelle Marks. Bem-vindos a Bimini, Bahamas. Os moradores de Bimini estão arrasados com a terrível notícia. Foi muito triste pela tripulação e amigos que eu perdi naquele avião. Você nunca espera que um acidente realmente aconteça. E ver aquilo na televisão, como eu vi, foi realmente muito triste.
Em Washington, o investigador sênior do NTSB, Bill English, é o encarregado do caso. Estava no meu escritório fazendo um trabalho de rotina quando o diretor entrou e disse que houvera um acidente. E eu perguntei, o que foi? Ele mencionou então um Grumman Mallard. E imediatamente eu soube que tinha de ser da Chalks. Em poucas horas, os investigadores estão no local do acidente, onde 19 corpos foram recuperados. Um ainda está desaparecido. Eu estava familiarizado com a Chalks Airways. Sou piloto de hidroavião e a Chalks Airways tem reputação. É uma lenda. É a mais antiga companhia aérea operando continuamente. A Chalks tem uma história longa e rica. A companhia foi fundada em 1917. Durante os anos da proibição, as listas de passageiros incluíam notórios traficantes e, mais tarde, estrelas de cinema de Hollywood. Os aviões da Chalks chegaram até a fazer patrulhas em busca de submarinos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. A novidade de voar com o Chalks estava em toda aquela história, em todas as pessoas que haviam voado com ela. Era um lugar ótimo onde se trabalhar. O hidroavião Grumman Mallard que caiu fora construído em 1947. A Chalks Ocean Airways é a única companhia aérea que utiliza Mallards para o transporte de passageiros. Não era um avião convencional e por isso existe sempre aquela nostalgia a respeito deles. Equipes de resgate encontram a caixa preta do avião. Investigadores a enviam ao NTSB em Washington. A caixa promete revelar informações importantes sobre o que os pilotos estavam fazendo nos segundos que antecederam o trágico desastre em pleno voo. Em qualquer inquérito, o gravador de dados do voo e o gravador de voz da cabine são sempre importantes. Quanto mais dados, melhor. Sempre podemos aprender alguma coisa. Mas Bill English sabe que ele não vai obter todos os dados que deseja. Ok, obrigado. O único gravador a bordo do Mallard era um gravador de voz, ou CVR. A maioria dos aviões das companhias aéreas tem 2 gravadores de voo. O gravador de dados de voo, dependendo da aeronave, grava todos os tipos de parâmetros do voo, altitude, velocidade do ar, posições de controle e assim por diante. O avião da Chalks não estava equipado com um gravador de dados do voo, mas tinha um gravador de voz da cabine. Embora a falta de dados seja uma grande decepção, a cobertura da mídia dá uma evidência bastante rara. Autoridades revelaram que os segundos sinais do voo 101 foram capturados em vídeo amador. As imagens dramáticas foram filmadas por um turista em South Beach. Vamos pegar uma cópia daquele vídeo. Muito bem, vamos ver. O vídeo capta apenas os segundos sinais da queda do avião, mas confirma relatos de testemunhas de que uma asa se soltara em pleno ar. Pode melhorar a imagem para mim? O vídeo mostrava a asa logo após ela se separar da aeronave. A maior parte da fuselagem da aeronave vira para o outro lado e o fogo e a fumaça começam a partir dali. Foi uma surpresa que a asa tenha se desprendido do avião. Era um belo dia. A água não estava agitada durante a decolagem e, de repente, essa asa se solta. Deve ter sido devastador. No entanto, o vídeo não consegue revelar por que a asa se desprendeu. Respostas a essa pergunta podem estar no local do acidente, onde equipes de resgate estão terminando a recuperação dos destroços do voo 101. A asa direita é encontrada separada do avião, mas em grande parte intacta. Hoje em dia, o desprendimento da asa de uma aeronave é algo bastante raro e extremo. E só houve alguns casos desse tipo nos últimos 20 ou 30 anos. Às 8h49, rumo alterado, 270. Em Washington, outro tipo de exame já está em andamento. No laboratório do NTSB, técnicos estão ocupados analisando o gravador de voz da cabine do Mallard. O gravador de voz da cabine, o CVR, grava as vozes dos pilotos conversando um com o outro ou nos microfones. Mas a gravação é uma confusão de vozes e sons e os técnicos não conseguem recuperar nenhuma informação útil. O que se descobriu foi que a função de limpar a cabeça, assim como a da maioria dos gravadores comuns com os quais estamos familiarizados, não apagará coisas antigas. Assim, cada voo era gravado sobre o anterior, o que resultou em um som confuso e ininteligível, inútil para nós.
É mais um revés. Vamos rever isso porque estamos ficando sem opções. Os investigadores dispõem de cada vez menos ferramentas com as quais trabalhar. Bill English considera a possibilidade de que o voo 101 tivesse enfrentado uma turbulência tão grande que havia despedaçado o avião. Entretanto, o tempo no dia do acidente não dá suporte àquela teoria. Não havia tempestades que pudessem ter causado tamanha turbulência. É evidente que alguma outra coisa tinha despedaçado o avião. Existe uma possibilidade de que o Mallard tenha colidido com alguma coisa na água antes da decolagem. Aviões não decolam de uma pista convencional. Eles estão na água, onde poderia haver coisas como toras de madeira, outros detritos, que poderia causar problemas estruturais à aeronave. Mas antes que possam chegar a uma conclusão sobre aquela teoria, os investigadores consideram outra evidência interessante. Um aviso de alerta emitido pela Administração Federal de Aviação, ou FAA, que adverte que, devido a uma peça com defeito, as hélices do Mallard podiam sair durante o voo. Isso é brincadeira. Algo como a separação de uma lâmina, a perda de parte da hélice, poderia causar uma grande carga estrutural à aeronave. Agora, English tem um indício sólido, mas sua equipe ainda precisa de provas para sustentar seu caso. Toda a ilha está devastada pelas mortes enquanto investigadores, em busca de respostas, esperam que mais destroços sejam retirados do mar. Depois do acidente, a Chalk Ocean Airways retém em terra seus outros 4 Grumman Mallards. No posto de comando do NTSB em Miami prossegue o trabalho de identificação de vários fragmentos do avião e outros destroços do acidente. Começamos com a asa que se separou, a longarina, que é a principal estrutura da asa, e quaisquer outras superfícies com fratura em busca de fatores óbvios que tivessem levado ao que havia ocorrido. Eles examinam cuidadosamente as hélices à procura de provas que possam confirmar as suspeitas levantadas pela consultoria da FAA. Mas esse é outro beco sem saída. Pudemos constatar que todas as lâminas estavam fixas e a curvatura que vimos tinha o padrão esperado de um funcionamento adequado, quando aquelas lâminas atingiram a água. Mais uma vez, eles estão de volta à estaca zero. Eu quero que você veja isso aqui. Investigadores se concentram na asa fraturada. Eles perceberam deposição de fuligem em algumas partes da asa, prova de incêndio muito rápido. Queríamos encontrar qualquer coisa que pudesse ter levado à separação da asa. Poderia ter sido uma colisão com um objeto, um incêndio, um ato criminoso. As marcas de queimadura levantam uma possibilidade sinistra, uma explosão, uma bomba. Isso agora está fora da área de especialização e de autoridade do NTSB. Vamos notificar o FBI. O FBI nos ajuda em muitas das nossas investigações e contamos com alguns dos seus peritos para descartar terrorismo ou um ato criminoso. Se foi uma bomba que derrubou o voo 101, um alvo provável teria sido um dos 18 passageiros. Obrigado por vir. Precisaremos da sua ajuda. Um nome se destaca na lista de passageiros: Sérgio Danguilecourt. Bem-vindo a bordo. Posso ver sua passagem? É claro. Há boatos na internet de que o acidente foi uma conspiração de assassinato e que Danguilecourt teria sido o alvo. Sua família fizera fortuna em Cuba antes de Castro. A família fazia uma oposição tão ferrenha ao regime de Fidel Castro que teria supostamente apoiado tentativas clandestinas para derrubar o governo comunista. Essa é sua cópia. Agora tem uma coisa que eu quero lhe mostrar. Não sabemos dizer se isso é só fuligem ou se é resíduo explosivo. Uma bomba deixa traços químicos e padrões característicos no metal rasgado. Técnicos do FBI são especialmente treinados para detectar isso. As amostras dos destroços serão verificadas em laboratórios do FBI em Quantico, Virgínia.
4 dias após o acidente, equipes de resgate ainda estão trazendo fragmentos da asa encontrados no local do acidente. Precisamos de tudo que pareça ter vindo da asa direita. Podemos ter um pouco de luz aqui? A maioria dos danos que eles veem foi provocada devido a fraturas por tensão, áreas onde o metal foi literalmente rasgado quando a asa foi arrancada. Vem cá. A mesma coisa. Quando o metal é subitamente forçado ao ponto de ruptura, a fratura deixa uma borda muito distinta e áspera. É fácil distingui-la de fraturas que se desenvolveram lentamente ao longo do tempo. Corte isso daqui até aqui e envie ao Clint em Washington. Quando começamos a analisar a asa direita, a longarina e outros componentes no local, no posto da guarda costeira ou na base do hidroavião, era sempre um exame visual. Não tínhamos as ferramentas sofisticadas de laboratório que temos na sede. Eles separam partes a serem enviadas ao laboratório em Washington, onde esperam que uma inspeção mais minuciosa revele exatamente o que houve com a asa. Clint, estamos enviando a vocês o máximo que conseguimos da asa. Sim, tudo bem. Sim, eu sei. Estou esperando pelo relatório. Chegam os resultados do teste de explosivos feitos pelo FBI. Um assassinato à bomba em pleno voo poderia explicar tudo. Mas não há resíduos de explosivos nos destroços. Ok, isso elimina essa possibilidade. Falha estrutural é agora a principal suspeita da queda do voo 101 da Chalks. Isso é tudo que sobrou. Isso fica para amanhã. Era óbvio que o avião tinha uma falha estrutural catastrófica. Portanto, precisávamos descobrir a causa, o que dera origem àquela falha. Ele precisa saber mais sobre a longa história deste Grumman Mallard em especial. Caracteristicamente, em qualquer investigação de acidente, queremos conhecer o histórico de manutenção da aeronave. Para uma aeronave de 60 anos de idade, isso é mais que importante. A verificação das 28 caixas de antigos registros leva dias. Queremos ter certeza de que podemos desenvolver toda uma história dessa aeronave, que tipo de problemas crônicos podem ter aparecido na manutenção da aeronave e que tipos de trabalhos foram feitos em qualquer um dos itens que parecem ter concorrido para o acidente. Clint Cruikshanks é investigador de estruturas para o NTSB. Ao iniciarmos uma investigação, tentamos estar com a mente aberta para verificar os destroços, deixando que eles nos contem o que aconteceu. Queríamos verificar cada peça quebrada na asa direita para determinar se essa seria uma falha relacionada à idade ou de alguma coisa que fora causada por sobrecarga estrutural. Assim como a maioria dos aviões, as asas do Mallard são construídas com liga de alumínio. As vigas de reforço percorrem o comprimento de cada asa. Entre elas estão as longarinas que lhe dão maior suporte. Juntas, essas peças compõem a caixa da asa, que também funciona como um tanque de combustível. E então, a fuselagem cobre toda a estrutura que dá um certo aspecto aerodinâmico à asa. Tudo isso junto tem o objetivo de transportar as cargas de voo que a asa é projetada a transportar. Quando uma parte daquela estrutura é comprometida, a capacidade de transportar a carga normal de voo também é comprometida. Obrigado. Ao longo dos anos, a caixa da asa tinha sido reparada muitas vezes. Os mecânicos da Chalks haviam remendado áreas danificadas pela corrosão, o que não é incomum para uma aeronave mais antiga, especialmente um hidroavião. O fato de pousarem na água significa que as cargas de decolagem e pouso são diferentes de um avião que pousa em terra. Além disso, eles estão sempre na água e os efeitos corrosivos da água acontecem mais facilmente naquele tipo de avião. Entretanto, quando os investigadores examinam o restante da frota da Chalks, eles descobrem que os Mallards estão em estado muito pior do que eles imaginavam. Reparos devido à corrosão, 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 corrosão. Reparos devido à corrosão. Muitos. O avião que caíra, assim como os demais aviões da frota da Chalks, estavam repletos de problemas de manutenção. A corrosão era generalizada em todos eles. Havia evidências de práticas de manutenção de má qualidade em todos os outros aviões.
Muitos dos reparos mostravam um trabalho de péssima qualidade, com perfuração dupla e tripla de buracos, corrosão em excesso, marcas no material. E isso envolvia os reparos estruturais que haviam sido feitos na aeronave durante os últimos poucos anos. A atenção de Cruikshank se volta para uma parte inferior da asa direita. Há um remendo de metal chamado doubler na superfície da cobertura das asas. O remendo é simplesmente uma folha de metal que vai por cima do revestimento e age como uma transferência de carga, atuando como um segundo revestimento para corrigir a rachadura. É mais ou menos como um remendo em uma calça jeans. Este é um grande trabalho de reparo. Tem certeza de que não temos nada sobre isso? É uma descoberta intrigante. O remendo está localizado exatamente onde a asa se soltou do restante do avião. Ao analisar melhor aquela parte da asa, Cruikshank percebe que as bordas estão lisas e brilhantes, totalmente diferentes das arestas irregulares que ele havia visto em outros destroços. Temos de ver o que há debaixo disso. A rachadura não foi provocada por excesso de tensão. Ao contrário, Cruikshank suspeita que isso tenha se desenvolvido ao longo de muitos anos como resultado da fadiga do metal. Fadiga de metal é um processo através do qual qualquer pedaço de metal, uma longarina de aço ou qualquer coisa, é repetidamente impactado. Pense, por exemplo, em um clipe de papel que dobramos para frente e para trás, e todo mundo já fez isso. Depois de algumas vezes, ele acaba se quebrando. A fadiga de metal nas asas é causada pelo estresse do voo durante a vida útil da aeronave. No caso daquele avião, cada vez que ele decolou, a asa recebeu uma carga. É a sustentação que faz o avião voar. E toda vez que ele pousa, a asa é descarregada e não há mais estresse sobre a estrutura da asa. Exatamente como dobrar o clipe de papel para frente e para trás. Cruikshank está ansioso para descobrir o que está debaixo do remendo de metal. Muito bem, vamos ver o que isto está escondendo. Eles encontraram ainda mais fadiga de metal. As rachaduras atravessam a asa. A extensão dos danos é impressionante. Uma rachadura de 40 centímetros de comprimento. Minha nossa. Prosseguindo com a investigação, Cruikshank faz outra descoberta perturbadora. 3 orifícios feitos à máquina na fuselagem à frente, e os 3 parecem feitos com furadeiras. Os furos indicam que os mecânicos da Chalks haviam tentado deter a propagação da rachadura. Anos antes, um mecânico havia percebido a fenda na superfície inferior da asa e fez o reparo abrindo um buraco no traçado da fenda, o que se chama de furo com broca limitadora. Pode-se ver, mesmo a olho nu, que o final de uma rachadura é cortante e termina com um ponto. Isso costuma levar uma rachadura a se alastrar ainda mais. Ao fazer um furo no final da rachadura, isso dispersa o estresse, e a ideia é impedir o aumento da rachadura. Mas os furos não haviam dado resultado. Uma nova tentativa de reparar aquele revestimento havia sido feita em 3 ocasiões diferentes, usando-se a broca como limitadora. Ainda que os mecânicos fizessem mais furos, a rachadura continuava crescendo. Após o terceiro procedimento desse tipo, foi feita uma tentativa de reparar a asa colocando-se remendos na superfície interior e exterior do revestimento. Mas os remendos também não deram resultado. A rachadura no revestimento do avião continuou a crescer. Os investigadores agora sabem que a asa direita estava danificada muito antes do dia do acidente. O que eles não entendem é porque a rachadura não pôde ser interrompida. Entretanto, um vislumbre de resposta surge quando eles descobrem que o avião estava dando sinais de alerta de um problema ainda maior e mais grave. O avião da Chalks apresentava indícios de vazamentos crônicos de combustível havia muito tempo, há muitos anos. De acordo com os registros, os vazamentos de combustível da asa direita haviam sido reparados repetidas vezes, mas eles continuaram acontecendo. As tripulações começaram a perceber vazamentos de combustível repetidas vezes durante operações padrão e tentamos levar isso à gerência, pois estávamos preocupados. Apenas 2 dias antes do acidente, isso acontecera de novo. Ao fazer a manutenção de rotina no Mallard, um mecânico constatou vazamento de combustível na asa direita.
Eles vedavam novamente os tanques de combustível ou corrigiam qualquer problema que imaginavam que houvesse. Parecia ser recorrente. O procedimento para solucionar um vazamento era aplicar um selante químico no interior do tanque de combustível vazio. O selante levaria um dia para secar. Em seguida, o avião poderia ser reabastecido e voltaria a operar. O vazamento deveria ter sido um indício de que a rachadura no revestimento da asa era apenas a ponta do iceberg. Indício de que havia um problema muito mais sério na estrutura dela. Vazamentos de combustível naquela aeronave em particular são indicadores de um problema com a estrutura da asa. Na verdade, a Grumman havia emitido um boletim de serviço em 1963 que alertava os mecânicos acerca de vazamentos de combustível crônicos, como indicadores de um problema estrutural com a aeronave. Muito bem, vamos ver o que temos aqui. Cruikshanks examina as peças que compõem o tanque de combustível à direita. É algum tipo de selante. Ele se pergunta por que os vazamentos de combustível persistiram apesar dos constantes esforços para repará-los. Me dê aquela espátula, por favor. Obrigado. Sob as camadas de selante, ele encontra a resposta. Bingo. Rachaduras em uma viga de suporte crucial chamada de longarina Z. Essa é a peça à qual o revestimento do avião está diretamente ligado. Muito bem, pode terminar de limpar isso e depois tire algumas fotos. Pode ser? Obrigado. Cruikshanks encontra evidências de que mecânicos da Chalks tentaram reparar a viga. Ao que parece, eles fizeram alguma retificação na longarina Z para remover uma trinca provocada por fadiga. No entanto, eles nunca voltaram a fazer uma nova inspeção daquela área. Em vez disso, eles apenas aplicaram selante químico na área para evitar vazamentos, o que ocultou o problema. A Chalks fez repetidos esforços para reparar o avião fazendo furos nas rachaduras no revestimento da asa, acrescentando remendos por cima das rachaduras. Mas nunca foi atrás da raiz do problema, que era a rachadura na longarina Z. E a razão disso é que ela estava coberta pelo selante do tanque de combustível. A longarina Z quebrada enfraqueceu toda a asa. Então, a cada pouso e decolagem, a fuselagem do avião estava absorvendo as forças. Ao longo do tempo, o revestimento também começou a rachar. O resultado final era inevitável. A fissura por fadiga atingiu um comprimento crítico e a asa se soltou do avião. Investigadores concluem que uma rachadura oculta em um componente-chave da asa direita havia levado ao acidente devastador do voo 101. A falha da Chalks foi não identificar um problema tão sério. Os investigadores são então forçados a examinar novamente a longa história da companhia. A Chalks Ocean Airways tinha uma imagem de uma das companhias aéreas mais seguras do mundo. Apesar da idade da sua frota, a companhia aérea tinha um desempenho notável de segurança que remontava a quase 90 anos. O registro de segurança da Chalks era excelente. Nenhum passageiro perdido em anos de funcionamento. A Chalk era uma empresa antiga, mas ao que parece, em algum momento, a gestão e a qualidade do trabalho realizado caiu muito em relação ao que era no passado. O que descobriu sobre a situação financeira da empresa? Os investigadores estão começando a suspeitar que a reputação de segurança da empresa pode ter sido prejudicada nos últimos anos por problemas financeiros. Questões financeiras de uma companhia aérea, especialmente uma pequena, podem se manifestar de várias maneiras. Às vezes, os funcionários são os primeiros a sofrer com isso. Uma pesquisa do histórico financeiro da Chalks descobre alguns problemas. Na década de 1980, a Chalks passou por uma série de proprietários antes de ir à falência em 1999. A companhia aérea foi reativada por um empresário de Miami, mas continuava a perder dinheiro. Apenas alguns meses antes do acidente, a última tentativa de vender o negócio não deu certo. Ela não estava indo bem. Não era segredo que estávamos em dificuldades financeiras. Os pilotos sofreram cortes salariais, os comandantes fizeram concessões e o quadro de funcionários ficou bem reduzido. Não foram apenas os funcionários que sentiram o problema. Era difícil para a Chalk encontrar peças de reposição e fazer alguns de seus reparos. A Chalk tinha uma série de outras aeronaves que não voavam, das quais retirava peças para usá-las como reposição.
Foram construídas provavelmente apenas umas 50 ou 55 dessas aeronaves. A fabricante original Grumman já não produzia mais aquela aeronave e já não fornecia mais as peças de reposição. A saúde financeira da companhia aérea em declínio e a falta de peças de reposição tiveram um impacto direto na segurança. Há tantas normas e tanta necessidade de fazer o avião voar que é difícil falhar na manutenção, sem que isso cause um impacto na confiabilidade. E se não há confiabilidade, você vai direto para o fundo do poço. Mas, independente da gravidade dos problemas financeiros, como companhia aérea comercial, a Chalks deveria ter sido acompanhada de perto pela Administração Federal de Aviação. Na verdade, a FAA havia enviado um inspetor para trabalhar junto à Chalks. O inspetor da FAA, chamado de Inspetor de Manutenção de Normas, era responsável pela supervisão do programa de manutenção realizado pela Chalks. O inspetor estava ciente de que o avião estava sofrendo de vazamentos de combustível crônicos. E, no entanto, inexplicavelmente, deu à Chalks a aprovação para voar apenas 2 meses antes do acidente. Aprovado. O que esse cara estava fazendo? Os investigadores não conseguem entender como o inspetor da FAA não viu sinais de advertência do hidroavião da Chalks. Talvez pelo fato de a Chalks ser uma companhia antiga, eles tivessem pensado, bem, há apenas 2 ou 3 aviões, eles fazem voos curtos, só voam com o tempo bom e a turma lá é gente boa e sabe o que está fazendo. Na verdade, a FAA não observou a Chalks como deveria para saber o que estava acontecendo no programa de manutenção de suas aeronaves. A FAA pode não ter encontrado uma falha na Chalks, mas várias pessoas bastante próximas da companhia a encontraram. Conversamos com um grupo de pilotos que havia saído da Chalks antes do acidente, e todos tinham alguma história sobre aspectos ligados à manutenção de suas aeronaves, fosse envolvendo vazamentos de combustível ou outros aspectos ligados à manutenção. Todos tinham algum nível de preocupação em relação à maneira com que a Chalks estava cuidando desses aviões muito antigos. De fato, os pilotos estavam tão preocupados que no ano que antecedeu o acidente, muitos deles se reuniram para discutir o problema da queda de qualidade da manutenção. Os comandantes decidiram que seria melhor nos unirmos para discutir os problemas, para tentar fazer com que nossas preocupações fossem consideradas. Um evento significativo que tinha ocorrido foi um cabo do profundor que tinha se soltado durante um voo, e a tripulação conseguiu pousar o avião usando energia e diferentes configurações. Mas uma situação como aquela poderia ter levado a um acidente. Na aviação há cadeia de erros, e se essa cadeia continuar a aumentar, é apenas uma questão de tempo até que ocorra um acidente. Eu achava que se eles continuassem com a péssima manutenção, alguma coisa poderia acontecer. Finalmente, o comandante Weber decidiu que já tinha visto situações de prováveis acidentes o suficiente. A coisa chegou a um ponto crítico e decidi deixar a Chalks. Eu havia visto muitas coisas nos últimos meses, muitos problemas mecânicos que me preocupavam. Eu mesmo tinha enfrentado 3 falhas de motor naquele ano. Eu tinha uma esposa em casa que estava grávida e tinha perdido a minha confiança na capacidade da empresa ou do avião. Tinha chegado ao meu limite. O relatório do NTSB sobre o acidente do voo 101 critica duramente a FAA por não detectar os crescentes problemas com manutenção e problemas financeiros da Chalks. Se o programa de manutenção ou a FAA tivesse se colocado e dito que aquelas aeronaves precisavam de mais do que apenas um único reparo e que precisava de algo mais profundo do que apenas pequenos reparos, o acidente não teria acontecido. A investigação também descobre uma falha nos regulamentos da FAA relativos às aeronaves antigas que exigia inspeções extras para aviões mais antigos. Mas aquelas regras não se aplicavam aos Mallards. O Grumman Mallard foi fabricado em 1947. Ele transportava apenas 17 passageiros e não era um avião da categoria transporte. Por isso, estava isento das inspeções complementares. A FAA tinha normas para aviões mais antigos e, no entanto, isentara delas o avião mais antigo da frota. O NTSB recomenda então que a FAA amplie sua supervisão de aviões mais antigos. Ao determinarmos a causa provável de um acidente aéreo, o objetivo é evitar que acidentes semelhantes aconteçam no futuro. Acho que esse acidente alerta a indústria e a FAA para que não deixem de considerar o quadro geral do que está acontecendo nas empresas aéreas.
O voo 101 foi o fim da Chalks Ocean Airways. Poucos meses depois de o relatório ser divulgado, a companhia fechou. Havia toda uma história em torno da companhia e muitas famílias na comunidade envolvidas com os passageiros e com as pessoas da empresa. Ver então a companhia inteira e tudo mais afundar com o avião foi ainda mais tocante para todos que já trabalharam lá e que adoram aviões. Versão Marshmallow São Paulo. Miami Beach, Flórida. Sol, areia e um tranquilo mar azul. Mas quando um turista direciona sua câmera para o céu, ele capta uma cena de horror. Um avião está caindo no mar. Código 4. Avião na água. Assim que eu vi aquilo, eu pensei, oh não, aquele é um avião da Chalks que está caindo. O avião é o voo 101 da Chalks Ocean Airways, com destino às Bahamas. Poderia ter sido uma colisão com objeto, um incêndio, um ato criminoso? Vamos notificar o FBI. O vídeo incrivelmente raro pode ter a resposta. Poderia melhorar a imagem para mim? Uma companhia aérea de renome por sua segurança cometeu um erro fatal. Mas investigadores levarão centenas de horas para finalmente descobrir isso. Bingo! Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Estado de emergência. Porto de Miami, 19 de dezembro de 2005. Cargueiros gigantescos e navios e cruzeiros são vistos aqui rotineiramente. Mas há outro meio de transporte muito menor frequentemente visto neste porto. A Chalks Ocean Airways tem hidroaviões chegando e saindo dessa movimentada via aquática. Hoje o voo 101 de Fort Lauderdale está fazendo uma breve parada aqui a caminho das Bahamas. Passo das hélices? Correto. Portar até 17 passageiros. O avião tem trem de pouso retrátil para que possa operar tanto em terra quanto no mar. Trem de pouso sendo recolhido. Decolar em um Mallard, dependendo do dia, pode ser muito divertido ou um verdadeiro desafio. Verificando peso e equilíbrio. Tudo em ordem. A base de hidroaviões de Miami não tem torre de controle. Ao taxiar, a equipe tem de ficar de olho no tráfego de barcos através de um dos portos mais movimentados do mundo. Decolar de Miami pelo canal é quase como tentar decolar durante a hora do rush. Você tem o tráfego de navio, as ondas, o vento, o avião com o qual lidar, e todos em velocidades diferentes. E ainda tem de decolar e navegar em torno de todos. Por isso foi sempre difícil. O voo 101 vai decolar da X-44, uma base de hidroaviões perto de um canal conhecido como Government Cut. Preparar para a decolagem. Desligar motor número 1. Desligando o motor número 1. A Chalks tem dois destinos regulares, ambos nas Bahamas. Bimini, onde o voo 101 deve aterrissar esta tarde, e Paradise Island. Senhoras e senhores, aqui é a comandante. Faremos uma pequena parada aqui em Miami para apanhar alguns passageiros. Pedimos desculpas pelo atraso. Logo prosseguiremos com o voo. Quantos vamos pegar? Apenas 2, são VIPs. Para uma pequena comunidade como Bimini, os hidroaviões da Chalks são indispensáveis. É mais fácil pegar o hidroavião para chegar à ilha ao norte, onde a maioria da população está, do que ir até o aeroporto. É conveniente. Bem-vindo a bordo. Posso ver sua passagem? É claro. Sérgio Danguilecourt é executivo da Rum Bacardi. Ele é trineto do fundador da empresa. A família é bem conhecida na comunidade local cubana por sua política anti-Castro. Ele e a esposa estão voando para as Bahamas para comprar um iate. Os passageiros estão acomodados? Todos prontos. Boa tarde. Gostaríamos de dar-lhes as boas-vindas a bordo do voo 101 da Chalks Ocean Airways para Bimini.
O tempo de viagem para Bimini será de 25 minutos. Esperamos que apreciem o voo. Checklist. Certo. Michelle Marks está no comando do voo de hoje. Ela foi promovida a comandante no início do ano. Condicionadores de combustível. O copiloto Paul de Sanctis se juntou à companhia há 8 meses. Starter ligado. Este é seu primeiro voo com a comandante Marks. Tudo ok para taxiar? Tudo. O Mallard Grumman possui 2 turbohélices. Ele tem um casco em V e flutuadores sob as asas. Esse avião foi projetado para transportar